Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos para nossa live semanal, toda segunda-feira, às 7 horas. GG e eu estamos aqui para conversar com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre autocuidados. A live da semana passada rendeu, então a gente trouxe autocuidados parte 2 para vocês, então a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Então deixa eu chamar a minha amiga, vamos lá. Trazer para vocês a região de autocuidados. Oi, Gê, tudo bem? Seja Oi, amiga, bem-vinda. tudo bom? Oi, tudo jóia? Oi, pessoal entrando aí, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Vamos ver se a gente bate nosso recorde hoje de 40 E, pessoas. e 50, né? Já chegamos a 50 50. já. Tá a Coisa maior chuva aqui, gostosa, como né? é que tá aí o tempo? Aqui tá chovendo e tá bem fresquinho, bem friozinho. Hoje a gente teve todas as estações em um dia. Eu abri a porta do consultório, tava chovendo. Aí eu abria, tinha sol. Daí eu abria, tava nublado. É aquilo que a gente passa o dia, liga, desliga ar-condicionado, liga, desliga ar-condicionado, né? É Hoje, verdade. literalmente, o dia foi. Daí hoje até coloquei o. Tô com friozinho, G. Eu vi que tu tá de blusa aí também, tá? Aí tem Aqui Floripa também, tá assim. ficou fresquinho. Hoje tá bom para esse bate-papo, para essa conversa nossa aqui. A gente vai falar sobre autocuidados novamente, né? Na segunda parte. Isso, o pessoal inclusive mandou mensagem ali para mim perguntando, né, se a gente ia conversar sobre autocuidados. Novamente, que a gente comentou semana passada, eu falei sim, a gente vai trazer parte 2. E hoje a gente trouxe, né, Gê, a gente decidiu falar sobre uma coisa que eu acho que é bem, uma condição, vamos dizer, que eu acho que é bem pertinente na nossa prática clínica, que envolve um trabalho bem legal que a gente faz direcionada para a fáscia, que são as disfunções temporomandibulares, né? Então, hoje a gente vê, tem uma vasta literatura a respeito disso, né? Então, se vocês entrarem lá no PubMed, vocês vão encontrar revisões sistemáticas a respeito de DTM, vão entender a diferença, por exemplo, de um bruxismo, um apertamento, né? Que isso pode trazer como consequências cefaleias, mal-estar, zumbido, né? E tantas outras disfunções, né, Gê? Tu deve ter uma prática aí de um caminhão a respeito disso, né, minha enciclopédia? Não, o que a gente percebe é aquela história da complexidade, né, das relações, né? Então, assim, você nunca pode afirmar que o problema da TM está na TM. Ele pode estar vindo da cervical, ou a ATM pode estar interferindo na cervical, ou pode estar interferindo na parte auditiva, né? E provocando zumbido. Você pode ter uma cefaleia a causa é a ATM, ou vice-versa. Então, nós estamos assim nesses tempos agora, onde a gente não pode afirmar, a gente tem que cuidar do todo, né? Como nós falamos outro dia na live. A gente não pode. Isso. Só que a gente ensina, a gente trabalha, às vezes, diretamente na região, porque é ali que você tem a sensibilização que está causando a dor, né? Por isso que é tão importante a gente trabalhar nessa região e ensinar o paciente a manter esse trabalho. E eu queria até que você falasse mais, Lari, porque semana passada você comentou que o autocuidado não é só fazer exercício, né? Que são várias coisas. Que autocuidados que você sugere para as pessoas que têm DTM, que têm problema na ATM? Então, Gê, na verdade, eu tenho, que é o que a gente vai dividir hoje, né? Que a gente tem uma sequência assim específica que a gente vai trabalhar com esses, vamos dizer assim, enfatizando essa musculatura mastigatória, né? Que a gente sabe que envolve temporal, masseter, os pterigóideos, mas que a gente tem toda uma fáscia temporal que vai abraçar todas essas estruturas. E essa fáscia temporal, ela já é bem dividida anatomicamente em fáscia superficial e fáscia profunda. Então, a gente consegue atingir bem aquela camada que a gente preconiza, né, com a RNF. Uhum. Mas respondendo ali a parte anterior da tua pergunta, quando eu falo, vamos supor, né, em autocuidado, a gente vai muito além do exercício.
Eu acho que o primeiro momento, quando a gente pensa em autocuidar-se, né? Autocuidado é aquele momento que eu digo que muitas vezes, num período de 24 horas, a gente pouco tira, que é o quê? É olhar para si, é a gente se cuidar, é a gente parar, a gente respirar, a gente entrar em conexão com o nosso eu e com o nosso corpo. Então, o autocuidado, quando a gente, principalmente dentro da RNF, a gente preconiza atividade física, caminhada, vai depender de cada paciente, mobilizações, bolinha, né? Uma série de coisas que a gente recomenda. Mas o principal do autocuidado é realmente autocuidar-se, né? Então, o paciente retirar aquele tempo, olhar para o eu interior e durante alguns minutos do seu dia, que nem eu falo para o paciente, olha, isso que eu estou te ensinando, você vai levar 5 minutos do seu dia. 5 minutos para ti, num prazo de 24 horas, Gê, porque às vezes, por exemplo, quando a gente está numa atividade física fundamental, pelo amor de Deus, se é notícia velha, não vamos nem entrar nessa questão. Movimento é vida, tá? Só que às vezes a gente está na atividade física, dependendo do horário do dia, a gente está com a cabeça no filho, né? Às vezes a gente não entra num estado de concentração para o nosso eu, né? De auto realmente cuidar-se, vamos dizer. Aquilo se torna totalmente importante, mas acaba se tornando também um complemento e muitas vezes a gente passa o dia que a gente não presta atenção. E quando a gente passa um autocuidado, né, quando eu ensino, eu faço o paciente se tocar, olha, vem, sinta o teu corpo, faz o movimento de uma forma lenta, às vezes até ligar uma música, para aquele minuto para ti. Gê, a gente sabe que é muito mais do que acontece dentro de um tecido, vamos dizer, né? Então, a gente tem uma cascata de neurotransmissores que são liberados, uma cascata da parte inervatória, né, de toda essa região que vai ser estimulada. Então, isso acaba gerando efeitos que vão muito além, né, do que a gente espera, por exemplo, de só manter um trabalho que você fez em consultório. E eu acho que nessa vida louca que a gente vive, você parar, eu pelo menos quando paro 5 minutos, com a minha bolinha, com meus 3 dedinhos, assim, ó, eu elétrica do jeito que eu sou, parece, sabe, que opa, liguei na tomada, me desliguei um pouco na tomada, agora eu posso voltar, entendeu? Como se fosse um reset mesmo, que a gente desliga e volta. Você falando tudo isso, me veio aqui já um exercício que por vezes eu ensinei, né, pacientes, e me veio agora falando tudo isso. Posso mostrar? Já pode, lógico. Mas vamos lá. Autocuidado de você pensar no sistêmico e, ao mesmo tempo, nessa fáscia capacete, né? O capuz, né? Essa fáscia capuz que prende tanto, né? Então, olha só, não sei, eu acabei de desenhar. Vê se dá para ver aí. Dá para ver, Gê, tá perfeito, tá perfeito. Então, olha só, qualquer bolinha, pessoal, não precisa ser muito dura. A mais comum é de tênis, mas se você tiver uma bolinha macia, vai muito bem também. Você deita, posiciona dessa forma aí com as pernas flexionadas, relaxa a lombar, né? Relaxa os braços e apoia a cabeça em cima, na sua parte mais central, aquela que apoia no chão, você coloca a bolinha, né? E aí, nessa posição, vai fazer a respiração da RMF, que é inspira em 3 tempos, mantém em apneia 3 tempos e expira lentamente em 6 tempos. Então, ao mesmo tempo, conforme você vai respirando, você vai beneficiando todo o sistema nervoso autonômico, vai relaxando toda a musculatura. Essa pecinha aí dessa bolinha vai agindo localmente e vai mudando ali, né? É como se afrouxasse um pouco essa fáscia capuz, e 5 minutos é suficiente para estar renovada. Gostou, amiga? Não, amei! Não, esses teus bonecos de palito, eles são demais, gente. Eu acho eles demais. Você desenha, eles ficam bem... Ontem a gente estava fazendo gravações, pessoal. De repente ela me veio com uma folha assim, ó, cheia de boneco de palito. Eu falei, meu Deus, só ela entende esses bonecos de palito, mas fica muito claro. A sua psicografia.
Aquele caderno, se alguém pegar, Jesus, só eu entendo aquilo lá. Eu e a minha conexão, né? Mas Então, ensina mais coisa aí agora, você vai. Então, quando tu falou, só complementando o que tu disse, pessoal, quando a GG falou ali da bolinha, quando coloca naquela região que ela falou, além da gente estar pegando toda essa face capacete, o sistema nervoso autonômico tem toda a saída lá na região suboccipital, a gente também está trabalhando naquele ponto específico a inserção do ligamento nucal, G. E esse ligamento nucal, ele vem ali daquela base e vai até no sacro. Antigamente a gente achava que era só cervical, mas teve um estudo, eu não me lembro o autor agora, que eles dissecaram e eles mostraram que o ligamento nucal ele é uma continuidade que pega toda a coluna, G. Nossa, então, quando a gente trabalha... Não, incrível! Então, incrível! Quando a gente trabalha aquele pontinho de inserção superior lá do ligamento nucal, que normalmente a gente pega ele aqui com os 2 dedos com o paciente... Né? Na RMF a gente trabalha o cisalhamento, crânio caudal dele, tudo, e até a movimentação, né, ativa assistida do crânio. Na região que tu colocou a bolinha, você está diretamente agindo nele. Então, tu imagine que você vai trazer um estímulo não só para aquele local, mas para todo né, toda a coluna, vamos dizer assim. De alguma forma, toda a coluna vai ser abraçada por essa força. Pessoal, pode mandar pergunta, tá? Então, complementando o que a G falou, vocês poderiam iniciar com esse movimento, tá? Da G ali, que, nossa, é formidável, respiração, a bolinha. Só isso, pessoal, já vai ser, assim, uma virada de chave, tá? E depois, agora eu vou ensinar 3 movimentos que vocês podem estar realizando em vocês mesmos, fisioterapeutas, terapeutas, educadores físicos, né? O público aí, a minha mãe deve estar aí também, todo mundo. E esses movimentos vocês podem ensinar os pacientes a estarem realizando. Eu ensino muito na minha prática clínica, tá? O que a gente vai precisar? 3 dedinhos e hoje eu vou utilizar uma luvinha para mostrar. Mas o paciente não precisa da luvinha. Eu só peguei aqui para estar mostrando para vocês, tá? Ele pode estar realizando com o próprio polegar dele, né? Dentro da cavidade oral dele, então tranquilamente. Sempre quando eu explico, vamos dizer, uma técnica, eu gosto de fundamentar na questão anatômica, para a gente poder entender bem onde a gente está com a mão, né, Gê? Que eu acho que isso é um grande diferencial que a gente traz na RMF. A gente explica o local adequado, a gente traz as cargas mecânicas, a gente explica o porquê e a gente explica principalmente onde a gente vai chegar com aquilo, né? Então, quando a gente fala de ATM, a gente vai pensar nos músculos principais, como eu falei no começo. Temporal, masseter ou masseter, né? Parece que agora mudou a forma. Então, masseter, e a gente vai pensar lá nos pterigóides que estão lá internamente. Esses internos a gente vai deixar para o consultório, é um trabalho mais delicado, estão ligados, né, ao arco zigomático, lá a região do ouvido, né? Então, por isso, assim, que algumas pessoas que têm disfunção temporomandibular podem apresentar zumbido, né, e outras alterações, tá bem? E a gente vai levar também as cargas mecânicas, vamos dizer assim, o trabalho para o bucinador. Ele não é diretamente um músculo da mastigação, mas ele é um baita de um acessório, né, durante todo esse processo. Além dele estar ligado diretamente com a ATM, né? E outra coisa, a gente vai sempre enfatizar o quê? Pessoal, quando eu falo de fáscia temporal, vocês imaginem que eu tenho toda uma estrutura entre fáscia superficial e fáscia profunda, que ela vai conectar toda essa região do temporal, ela vai pegar arco zigomático, ela vai abraçar a masseter. E depois ela vai se conectar às outras fáscias, né, Gê? Mas o nosso alvo vai ser hoje. Tem uma imagem no Atlas da Esteco, que é fenomenal, que ela dissecou, né? Eles dissecaram toda essa região. Então, quando você olha a fáscia temporal, pessoal, ela abraça. Realmente, como, né, a G falou, a gente tem um capacete, assim, facial, e aqui na fáscia temporal, ela realmente abraça toda essa região. Então, primeira coisa, com os 3 dedos, você vai ensinar o seu paciente a palpar diretamente a região do temporal, tá? Como a gente acha o temporal? Pede para o teu paciente apertar os dentes suavemente. Então, tu vai, aperta, aperta. Quando, ó, meus dedos saltando, G. Olha, ó. Então, significa o quê? Que a gente achou o temporal, tá bem? Sempre o nosso vetor de força, ele vai ser
cruzado a direção centro de crânio e na segunda manobra cruzado também centro de crânio. Então tu pensa, quando eu falo em vetor de força, você pensa que eu estou agindo dessa forma, tá? Então eu sempre ensino, apoia, né, os cotovelos para você ter um pouco mais de controle. Depois, com os 3 dedos, você vai achar o temporal. Ah, Lari, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Evita só essa região aqui, ó. Então sobe um pouquinho, né? Algumas pessoas tendem a achar que o temporal, né, anatomicamente está nessa região, mas na verdade ele é um baita, né, Gê? Que ele pega todo esse osso temporal. Então você pode abraçar, né, com os teus 3 dedos, só tocar, apoia o teu cotovelo, tá, pessoal? Apoia e você vai o quê? Primeiramente, só tocar. Eu não estou direcionando nada das minhas cargas mecânicas ali da RMF. Eu só estou tocando. Eu estou gerando um estímulo inicial, como a gente fala, lá do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Então, o meu corpo ele vai começar a gerar uma resposta, tá? Só de eu tocar, de eu colocar os 3 dedos aqui, uma cascata de eventos já está acontecendo. Agora, em específico na RMF, o que a gente vai fazer? A gente vai levar como se a nossa intenção fossem 2 vetores de força, 2 flechas cruzando o centro aqui do nosso crânio. Não é o apertar, ó, pessoal, não é isso, tá? Então eu vou, ó, é um toque suave, onde eu vou direcionar, ó, esse vetor de força cruzando a minha cabeça. É o que a gente chama de uma carga oblíqua a 45 graus, tá bem? Onde eu direciono essa força. Aqui eu mantenho por alguns segundos também, então você ensina o teu paciente a não tirar o dedo, você não utiliza força, é uma carga suave, tá bem, pessoal? É um trabalho, assim, olha, de contato mesmo, com o tecido facial. Ah, mas meu paciente não entende de face, ele não sabe o que é. Ensina, tá bem? Ensina ele fazer essa técnica, explica para ele que ele gosta de aprender, ele gosta de se cuidar. A gente só precisa, às vezes, ter a paciência para explicar tudo bem certinho para ele. Depois que eu me conectei, joguei os vetores de força, eu vou começar a fazer um trabalho, ó, eu vou virar aqui do lado, ó, Gê, de cisalhamento. Então, eu vou com a minha meia-lua em direção aos meus olhos, em direção à parte de trás da minha cabeça, em direção aos olhos, em direção à parte de trás. Eu não perco aquela conexão tecidual, eu não deslizo a pele, né? Eu só trabalho essa meia-lua, olha, vocês mal veem o meu dedo mexer de uma forma muito suave. E depois eu paro um pouquinho, posso realizar a respiração da RMF e só faço um leve apertamento dos meus dentes, leve. Então, como se fosse um movimento ativo assistido. Então, eu aperto, ó lá, solto, aperto, solto, aperto, solto. E depois, com a língua no céu da boca, faço uma leve abertura da minha mandíbula. Então, toco. Posso realizar esses movimentos 3 vezes, apertamento, de 3 a 7, 3 vezes abertura, sempre com a língua no céu da boca, tá? Pessoal, o paciente, você pode, ó, você pode mostrar para ele, gravar um vídeo, eu faço isso fazendo, tá? Que depois ele vai replicar. Depois a gente vai para essa região que do masseter, né? Então a gente sabe que ele tá aqui, ele é grande, ele abraça, é muito fácil da gente achar. Então você também vai pedir para o paciente apoiar os cotovelos. Você vai, ó, com os 3 dedos aqui nessa região. Ah, Lari, como o meu paciente sabe que ele tá na região certa? Abrindo e fechando a boca. Abre, fecha, você vai sentir ele ali. E você vai fazer a mesma sequência, Gê, vai cruzar, né? Lá dentro do crânio, então você só vai angular lá para dentro, né? Então não é para cima, não é para baixo, ele é como se fosse 2 forças cruzando aqui no crânio. Então você vai sustentar, mantém, faz depois, ó, o cisalhamento, então eu vou em meia-lua em direção à minha boca, em direção ao meu ouvido ali, minha boca, minha orelha, em direção à orelha, mantenho e depois eu faço só o quê? Peço para ele abrir e fechar
e depois abrir e fechar com a língua no céu da boca. Gente, é um movimento consciente, né, Gê? Então, a gente vai pedir que ele tenha atenção enquanto ele está realizando esse movimento. Então, não é assim, abre, fecha. Não, ele abre, fecha, ele realiza de 3 a 7 vezes, tá bem? E o último, bom, hein? que eu vou dessa sequência, Gê, aqui eu vou colocar uma luvinha. E às vezes, Gê, o meu paciente ele vem com uma desculpa assim, ó, não sei como é que é o teu. Ai, Lari, eu não tenho tempo para fazer isso. Eu falei, tem sim no banho. 1 minuto, 2 que você tá no banho, vai, né? Tá lá, lavou a cabeça, faz, e depois faz essa parte do bucinador. Aí os danados, né, começam a fazer, porque começam a ver efeito, né? E eles começam a se cuidar, ai, Lari, aliviou a pressão na cabeça, eu terminei o meu dia, tava cansado, fui lá, realizei, tô me sentindo melhor. Né? Então, assim, às vezes a gente tem que introduzir momentos chaves para eles poderem realizar, né, Gê? Tem pacientes, né, que realmente abraçam, né, as orientações, fazem, e aí você vê que a coisa evolui. E tem aquele que volta sempre no mesmo estágio, você percebe que faltou essa parte da parte dele, né? A parte Isso, muito legal. E o último é o quê? Olha o bucinador. Essa é a função, né, Gê? Então, você pode pegar de 3 a 7 vezes, iniciar só para você, né? Iniciar, ó, avisar músculo, estou começando, né? Toda essa conexão, estou começando a gerar um estímulo, estou começando a trabalhar. Então, você pode simplesmente de 3 a 7 vezes e depois... Isso eu ensino muito, gente, muito. Às vezes eu ensino isolado, Gê, quando o meu paciente diz, ai, não consigo fazer nada disso. Então, esse pelo menos você faz, que é o quê? Você coloca o teu polegar lá dentro, ó, aqui, ó. Não é lá, não chega em pterigoides, essa região. Os outros 2 dedos aqui, ó, Gê. E eu vou fazer o quê? Ó. Vou tracionar suavemente. É impressionante. Claro, pessoal, é uma liberdade momentânea. Só que essa liberdade momentânea é uma gota uma gota num copo d'água. Então, você fez o trabalho no consultório, o paciente está realizando atividade física, o paciente está fazendo isso, está fazendo aquilo. Então, mais uma gota vai ser esse trabalho. Só esse trabalho isolado resolve? Não. Ele é uma somatória de outros fatores que você está realizando, tá? Então, eu vou demonstrar mais uma vez. Olha lá. Peguei, ó. Abraço, ó. Não é apertar, não é empurrar, ó. É suavemente. Trago. Trago. Também você pode realizar de 3 a 7 vezes de um lado e depois do outro, Gê. Muito bom. Então, assim, essa é uma sequência básica, vamos dizer assim, mas que se você coloca lá mais uma gotinha no copo, dá muita diferença. Ah, só massagear, só movimentos circulares ou só apertar, o que isso faz, Gê? Não está trabalhando a fáscia. A gente precisa deixar isso claro, né? Então, quando eu realizo, eu estou trabalhando a fáscia, mas como a gente já falou, de uma forma indireta. Agora, quando eu deposito angulação, né, Gê? Quando eu deposito carga mecânica específica, quando eu faço um movimento, uma parte sustentada, uma âncora fixa e depois uma movimentação do todo, eu estou direcionando mais ainda o meu trabalho para a fáscia. E quando eu direciono o meu trabalho para a fáscia, eu estou o quê? Abraçando, né? Toda essa estrutura que acaba conectando o todo, né, Gê? Com certeza. Pessoal, vocês conheciam esses exercícios? Conta aí pra gente. Gostaram dessa sequência aí que ela ensinou? Fala aí que a gente troca uma figurinha aqui. Né? E Isso, e qualquer dúvida eu repito. Essa angulação que você falou, né, Lari? Ela é tão importante por causa da questão do cisalhamento, né? E o cisalhamento é uma carga mecânica que, de certa forma, conversa com as células, né? Então, as células, elas
elas vivem e se comunicam através da sua deformação tangencial. Então, quando a gente faz isso com o tecido, lógico que a mão, ela é inteligente, ela é precisa, ela direciona essa carga mecânica, mas às vezes você precisa passar para o paciente um exercício com a bolinha, com o rolinho, com o livro. Então, por que funciona? Porque conversa com as células, né? Então, é isso que a Lari estava falando da direção precisa da carga mecânica. Olha lá, a Manuela disse que não conhecia, vai fazer, legal. Guilherme. Ai, legal, Que Manu. bom. Experimenta, depois conta pra gente como é que vocês se sentiram. Tá? É muito importante que nós, terapeutas, a gente também se cuide, né? Isso, e essa sequência é boa para dor de cabeça também, né, Gê? Eu vou complementar, então, com um outro autocuidado. Talvez vocês conheçam, depois se não conhecer, me fala. Ah lá, a Cissa está falando que adora. Que legal o pessoal participando. A Vanessa não conhecia, mas achei muito interessante. Boa noite. Boa noite. Tá vendo as mensaginhas aí, Lari? Que legal. Então, Gê, eu tô aqui com uma do Gui Carvalho, que eu acho que foi o primeiro que ele colocou. Vi um estudo recente feito em uma universidade do Japão que mostrou que as massagens faciais possuem de fato fins estéticos, devido à influência sobre o tecido aponeurótico. Gui, assim, ó, de estética eu não sei vocês, mas eu sou uma negação. Então, assim... eu acho realmente... manda esse trabalho para gente analisar a pesquisa, o trabalho, para poder dar uma opinião sobre o trabalho, tá? Porque o trabalho facial, dependendo da camada que você estimula, você vai ter respostas mais linfáticas, né? Mais metabólicas, ou você vai ter realmente respostas de remodelagem, né? Por isso que dá para usar o trabalho da intervenção miofascial, ele é usado no fisiculturismo, na massagem estética, ele é usado na parte de pós-cirúrgico, porque dá para você trabalhar com cicatriz, mas para cada fim específico, você precisa saber o estímulo que você vai dar. Profundidade, inclinação da mão, tempo que você fica lá, não é uma coisa tão simples assim, né? Se você faz qualquer coisa, você pode ter qualquer resultado, inclusive aquilo que você não deseja, né? Isso, e o que a gente observa é essa melhora do contorno corporal, né? Não é o nosso objetivo primário, vamos dizer, mas isso acontece, né? Então, assim, a gente, como tu falou, dependendo de como, a partir do momento que você torna o movimento mais fluido, né, Gê, ele fica mais bonito, né? Então, assim, a busca do fisiculturista mesmo, a gente já conversou, ela é constante do nosso trabalho. Por quê? Porque você, né, devolve um contorno mais, vamos dizer assim, harmônico, né, em volta da face, em volta daquela estrutura muscular. Mas olha, Gui, fala o que a Gê falou. Manda o trabalho pra gente, que a gente dá uma lida, achei bem interessante, e a gente conversa a respeito do assunto, tá bem? Pode fazer isso. Aí deixa eu ver as outras aqui. Acho que você viu todas, né? Pessoal, fiquem à vontade aí para falar com a gente. O Felipe também falou, muito bom, uma boa abordagem inicial para o paciente ter uma adaptação ao contato. Assim, no meu caso, evoluindo para uma mobilização mandibular, quando as restrições e até ajustes cervicais. Isso aí. Isso, A gente quer saber em que você está usando essas manobras, esses exercícios. Legal. Tem aqui, alguém falou aqui também que está usando, Alexandra, oi lindezas, oi Alexandra, aplicando diariamente, ai que linda, obrigada. Isso, e assim, ó, pessoal, essa manobra, por exemplo, ela pode ser ela é um autocuidado, né, Gê? A gente passa para o paciente realizar a domicílio. Mas nada impede de ser o trabalho inicial, né, da tua intervenção, porque ele é um trabalho preparatório também, né? Então, ele é um trabalho que você pode acrescentar dentro da tua sessão de fisioterapia como um complemento, né, Gê? Então, independente do que você direcionar, vamos supor assim, ó,
eu acabei me dando conta disso ali pelo comentário dele. Ah, mas eu trabalho com mobilização articular, eu trabalho com osteopatia, eu trabalho com nananá. Então, eu vou, né, trabalhar essas disfunções temporomandibulares por meio dessas outras técnicas. Mas não impede de você acrescentar essa da RMF. Você pode fazer até como uma preparatória no teu consultório. Isso. Então, você vai tirar 5, 6 minutos da tua sessão e vai fazer a aplicação, né? Então, tu vai usar ali, né? A luvinha, sem luvinha, enfim, tu vai fazer a aplicação e só escuta, pessoal, tá? Só de fazer isso, o teu paciente, ele já vai sentir um alívio inicial quando retira essa pressão. Então, façam e depois contem pra gente. E a Vanessa colocou esse trabalho na face ajudaria nas intenções faciais como sinusite. Vanessa, sinusite é um campo minado para lá. Tu não tem noção que eu já estudei de sinusite, o que eu me interesso por esse assunto e quantos protocolos eu já desenvolvi para sinusite. Eu acho que esse meu lado, Lari sinusite, nem tu conhece, Gê. Eu sou assim, olha, já estudei muito, já estudei toda a anatomia, já me debrucei sobre o PubMed e já realizei vários protocolos. Vanessa, assim, ó, ele não vai ajudar diretamente, tá bem? Não vai ajudar diretamente. Ele não é especificamente, né, para a região dos sinos, né, e tudo mais. Mas ele vai ser uma técnica que vai contribuir para a melhora. Até porque, como a Gê falou, a gente tem um tecido como um todo, né? A gente tem fáscias, mas a gente tem um tecido como um todo. Então, a partir do momento que você estimula esse tecido, o teu paciente ele pode apresentar uma melhora com relação a... Ah, vai tratar sinusite? Não, pelo amor de Deus, né? Não é isso que eu tô falando. Mas ele pode ser algo que vai contribuir para a melhora. Sem sombra de dúvidas. Legal, porque você pode até me corrigir se eu estiver errada. Eu acho que sinusites bacterianas, eu acho que não. Mas tem sinusites que são crônicas, alérgicas, né? Essa que eu estava falando, isso. Muito bem. Então, que eu acho que tem tudo a ver, Lari, porque, né? Porque você está falando de uma parte de imunidade, inclusive, que a gente sabe que a face tem tudo a ver, né? Então, exatamente. Você vai favorecer, lógico que tem outros aspectos que daí precisam ser cuidados também, mas com certeza. Eu não tenho experiência de intruso aqui, mas eu imagino que seja... Não, mas é isso mesmo, Gê. É aquela história, né? Quando a gente tem a bacteriana lá, que ela tá naquela fase aguda, né? Só acrescentando um pouquinho aqui, pessoal, do que eu já estudei. Isso daí a gente precisa do médico, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? E tudo mais. Mas tem casos de sinusite crônica, por exemplo, Gê, que as pessoas vão descobrir quando estão lá no dentista e fazem um raio-x. Por exemplo, dos seios da face, né? Dessa parte aqui da mandíbula, enfim, da cavidade oral, e de repente, pá! Né? A hora que a gente observa a imagem, vê essa cronificação que muitas vezes a gente não sabe nem de que época veio. E esses casos de sinusite crônica, eles podem levar ao quê? Alterações temporomandibulares, alterações como cefaleia, outras pode gerar uma cascata de eventos. Por isso que eu sempre me interessei. E, na verdade, o meu interesse veio quando eu estava fazendo o tratamento da TM de um paciente, G. E naquela época a gente não podia prescrever raio-x, enfim. E eu pedi para um amigo dentista, né? Pedi um raio-x para eu dar uma olhada como estava né, o arcabouço dentário, enfim, dele. Quando eu olhei, ele falou, Lari, dá uma olhada na sinusite desse teu paciente. O paciente nem... Sabe? Então, aquilo era um processo crônico que estava realmente. Então, nesse, tá? Bem colocado pela G, a gente consegue, pelo menos, auxiliar, vamos dizer, no processo. Mas não é um tratamento para isso, tá? Aí o Felipe também colocou, ótimo complemento, visando um melhor prognóstico em educar o paciente também. Exatamente, porque ele vai se educar, né? O autocuidado é uma forma dele se educar. Né, Felipe? Então, sem sombra de dúvidas, a gente ensinando o paciente a ele ter domínio sobre o tratamento dele, a primeira a gente acolhe, como eu sempre falo, e depois a gente diz, agora segue, meu filho, né? Segue com as próprias pernas. Muito legal. Legal, todo mundo feliz, obrigada, gostei muito, bacana.
Então, vou finalizar aqui a nossa live passando para vocês um último autocuidado, né? Isso. Pensando naquele tecido que você falou, do ligamento nucal, né? Então, que a gente começou fazendo o trabalhinho da pressão da bolinha aqui, bem... como é que chama, Lari, esse ossinho aqui? Que eu já tô esquecendo o nome da... Aqui a gente tem, tu tá falando do occipito, né? Aí a gente tem uma protuberância aqui. Isso. Bolinha foi ali. E agora a gente vai trabalhar com o tecido na região suboccipital. Vocês não vão ver, não vai dar para ver, mas na verdade vocês vão fazer uma pegada assim, ó. Como se fosse dá para ver aqui, gente? Isso, dá. Pode pegar aqui, né? Ou aqui, qual que tu prefere? Lari, pega só com os dois, com o segundo e terceiro dedo, faz uma pinça menor para pegar bem encostadinho lá com a curva occipital, também alto mesmo, né? Que a gente está pensando nas 3 primeiras vértebras cervicais. Então dá faz ver? Isso, olha lá, tá vendo que a Lari agarrou a pele, o tecido, a gordura, né? Fez uma pinça gentil, firme, né? Tenta manter a cabeça alinhada ao tronco, e aí faz um pequeno movimento, como se fizesse um sim, pequenininho, assim, só com o nariz, vamos dizer assim, né? O nariz sobe, desce, e a mão fica fazendo um ponto fixo. Então, é um micro movimento que vai gerar uma deformação desse tecido, vai gerar um cisalhamento e vai conversar com as células e com as terminações nervosas que estão ali. Então, faz um sim bem pequenininho, isso que vai mexer todo o crânio e só as primeiras vértebras cervicais. E aí, mantém essa pegada, mantém essa pinça e agora faz um não pequenininho também. Isso, quem comanda é o nariz, ele faz um tracinho para a direita, para a esquerda. Oi, Lu, amigona entrando aqui. Prazer te ver aí. A Cíntia também está aqui. Só gente boa. Aí volta para o sim novamente, pequenininho. Tenta não virar a cabeça como um todo, a cervical. É só o crânio mesmo, bem pequenininho. Isso. Depois volta para o não. Isso. E agora tenta fazer um talvez bem pequenininho também. Bem pequenininho. Como é que faz o talvez? Talvez é a orelha, ó. Sabe aquelas ondinhas que antigamente ficavam no carro do pai e da mãe, assim, chacoalhando? Você não tem. Sim. Aquela oncinha. Isso. Aí descansa o braço. Relaxa um pouco, tá? Então, essa é a parte Nossa, Gê, é muito bom, né? E é uma parte mais difícil, porque o braço cansa também, né? Mas é importante que essa pinça seja bem alta. Depois você pode fazer ela mais baixa, e aí usar todos os dedos, e aí você vai fazer o sim e o não também, o talvez. Só que aí você vai pegar uma parte da face que envolve a cervical baixa. Isso, olha lá. Como o gatinho pegando, a mamãe gatinho pegando o bebê gatinho, né? Isso. E aí faz os mesmos movimentos, só que daí dá para você fazer movimentos maiores, né? Então, o sim é um pouco maior, o não é um pouco maior, o talvez é maior. E aí você vai sentir que o tecido, ele escorrega dentro da sua mão, né? Faz essa deformação e cisalhamento. Isso. E o tempo, pessoal, é importante, né? Você vai fazer, você tem que ficar pelo menos 1 minuto e meio no compartimento superior, depois mais 1 minuto e meio no compartimento inferior. Você pode trocar os braços para não cansar, você pode dar uma pequena pausa entre eles. Tudo isso é possível, né? E a face vai... Então é isso. Alguma dúvida? Gostaram?
Conta aqui pra gente. Olha que incrível. A gente passou primeiro, pessoal, vamos relembrar. O da bolinha, né? Pernas flexionadas, respiração 336 da RMF. Depois temporal, passivo, depois ativo assistido, abertura, fechamento, apertamento. Depois o masseter também, abre, fecha, língua no céu da boca, abre e fecha, né? Tu pega toda essa face da traqueia também. Depois bucinador, depois essa mais cervical alta, sim, não pequenininho, talvez pequenininho, e depois a cervical mais baixa. Já quero fazer, Gê. Show de bola. Olha, tem uma pergunta aqui para mim, ó. G, do Guilherme, Gui Carvalho. Quando você fala em conversar com a célula, o que seria? Alguma alteração fisiológica específica, um estímulo? Gui, eu estou falando de um estímulo, né? Quando você deforma a célula, você provoca uma mecanotransdução, que é você transforma, a célula transforma um estímulo mecânico em uma resposta elétrica e química, tá? É mais complexo do que eu estou te falando, mas é como assim, na parede das células, você encontra receptores de vários tipos, né? Receptores opioides, adenosinérgicos. A Lari vai ouvindo, mas depois ela completa aí para vocês, tá? Então, a gente tem, eu vou falar do fibroblasto, que é o que eu entendo mais, que o fibroblasto é a principal célula do tecido facial, né? Ele está lá no tecido conjuntivo. Quando a gente deforma o tecido conjuntivo, ele é todo esticado, essa célula. E ele fica por um tempo nessa conformação. Depois desse tempo, que a gente fala que normalmente 1,5 minutos, ele começa a se soltar e ele produz ATP. E isso é fantástico, porque o ATP, por exemplo, ele é quebrado e aí você tem disponível ali naquele ambiente, você tem, por exemplo, a adenosina, que é um modulador de dor, né? Falei certo, professora? Eu morro de medo. Falou! Nossa, ótimo, Gê. Então só que, pessoal, essa é uma das coisas que acontece, né? Então, eu só vou falar mais uma, que é para complementar, que condiz muito com o que a gente está estudando atualmente, né, Gê? Quando a gente fala do local específico para a gente trabalhar, falando específico da RMF agora, que a gente fala em trabalhar entre a camada superficial e a profunda, a gente tem uma célula ali, Guilherme, a gente tem entre superficial e profunda, já foi mostrado que a gente tem uma camada ali de tecido conjuntivo, né, mais denso. Depois disso, a gente vai ter como se fosse um berço de fibroblasto. O fibroblasto, ele é uma célula derivada, o fibroblasto, o fasciocito é uma célula que deriva do fibroblasto. E esse fasciocito, Gui, quando a gente estimula, ele produz ácido hialurônico. Então, ele vai melhorar essa lubrificação tecidual, tá? E ali fica bem na borda, tem uma imagem de um artigo muito lindo, que ele fica como se fosse, assim, várias bolinhas desse fasciocito bem na borda, bem naquela camada que a gente atinge do tecido com a mão, com a bolinha, enfim, né? Com uma carga mecânica especificamente aplicada. E quando a gente estimula esse fasciocito, a gente vai gerar ácido hialurônico, vai produzir. Aí eu vou um pouco mais além, né? Como a G já puxou lá para o sistema adenosinérgico, eu vou ter uma ação também de canabinoides ali na região, né? Que vai ser produzido e automaticamente eu também vou agir na dor por via do sistema canabinoide. Então, é o mundo, é como a gente diz, é um oceano celular, Gui, um assunto assim, ó, que é encantador mesmo. No mínimo, após esse 1,5 minutos, você tem uma melhora da lubrificação do tecido, né? Uma hidratação, uma remodelagem desse tecido, você diminui a compressão de estruturas sensíveis ali, então só isso já vai aliviar as dores. Você tem esse estímulo aí, disponibilizando essa possibilidade de modulação da dor, né? E entre outras coisas. No mínimo, você tem essa questão aí que a Lari falou. Felipe, Lari, onde consigo ler? Ah lá, tá pedindo artigo. Não, na verdade, eu tô tentando, hoje eu tô esquecida para nome dos autores, isso normalmente não acontece, né, Gi? Mas eu tenho a imagem dele, Gui, bem na minha cabeça, tenho a referência,
Ah, eu não me lembro, eu não gosto quando isso acontece. Mas eu tenho o artigo, eu encaminho para vocês, é só pedir ali no direct que a gente encaminha para vocês. E você vai ver bem essa imagem, tá? Onde a gente tem os fasciocitos ali na borda para a gente estar trabalhando. A Caterina Fed, esse? Não, ele não. Na verdade, assim, ó, ele é da FED também, mas tem uma outra autora que é principal, por isso que eu estou segurando o nome, eu não me lembro dela, entendeu? Mas essa imagem é a primeira vez, porque assim, ó, nesse estudo, normalmente é feito as lâminas do tecido, que vem desde a derme até a parte muscular, facial, é feito dessa forma, né? Tanto que a gente associa uma fatia de bolo, como né, a gente já falou outras vezes. Nesse é a primeira vez que é feito um corte de uma lâmina dessa forma. Então, a gente vem desde a derme até a parte lá do músculo. Então, a gente consegue ter uma visão assim diferenciada. E é uma imagem muito mais ilustrativa, muito melhor desenhada. É um artigo novo, é um artigo acho que de 2021 ou 2022 no máximo. Ele é super recente. E daí, ó, Silene... Vou arriscar falar que é da Prati. Não. Isso! Isso mesmo! Prati, esse é o nome. Eu tava aqui pensando, eu falei, meu Deus do céu! Gente, eu consegui acertar antes dela o nome do artigo. Exatamente, é o da Prati. É lindo aquele artigo, gente, tem muito conteúdo e você entende muito da parte celular. E daí, claro, tem um outro também da professora Esteco, que ele é mais da professora Catarina Fê, da professora Esteco, que ele é um pouco mais específico, falando desde a parte das principais células e das principais inervações existentes na fáscia, né? Então, os dois se complementam. É só pedir que a gente encaminha, viu, pessoal? A gente faz questão disso, tá? Tudo que a gente cita aqui, a gente pode, de coração, estar encaminhando para vocês, né? A única coisa que não é o Atlas da Esteco, né? Mas esse a gente aconselha comprar, né, GG? Porque é muito legal. Vale a pena. Vale a pena. A Sirlene comentou aqui, estou amando essas lives, comprei o curso, estou amando também, mas quase doida com muito conteúdo. Legal. Ai, Sirlene, a gente quer dividir tudo, né? A gente quer dividir tudo com vocês. Muito obrigada, tá? Muito obrigada de coração, entendeu? Tá bem? Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, Felipe, pede o artigo que a gente encaminha ali no direct, tá bom? Eu encaminho ele para o Rian encaminha para vocês. Fiquem super à vontade. Lu Grosso aqui, excelente conteúdo, muito obrigada. O Gui falou que vai estudar um pouco mais ali a parte do... Manda o estudo para nós, Gui. Fiquei curiosa lá, a parte da estética. Gratidão por tanto, minha admiração por vocês. Muito obrigada, de todo o coração. Ah, o Gui aqui, eu sou químico, estou aqui de curioso. Fica à vontade, né? As nossas lives, o que a gente quer dividir está aberto a todos. Já gerou aqui um bochicho, ó, sobre a parte da estética, viu? Deixa eu ver, acho que é só isso, né, Gê? Eu já me perco nesses trequinhos aqui, aperto daqui, aperto de lá. Mas acho que foi isso, né? Live gostosa, você. Obrigada por estar aqui comigo, por estarmos dividindo esse espaço. Obrigada, pessoal, por estarem aqui com a gente toda segunda-feira. Estamos muito felizes. Obrigada, pessoal. Quiserem sugerir temas para a gente trazer aqui, dúvidas que vocês têm, principalmente quem trabalha com terapia manual, né? Estaremos aqui na próxima segunda-feira. Às 7 horas. Tá bem, pessoal? Muito obrigada. Aproveitem, tá? Façam. Depois, assim, ó, percam um segundinho contando pra gente como foi, porque realmente isso é importante para nós, tá? A gente tá aqui dividindo, né? A gente tá, na verdade, assim, a gente abriu a caixa de Pandora da nossa clínica, né, Gê? Então, a gente tá dividindo ali, como a Silene falou, é muito conteúdo, mas vai com calma, Silene. A gente tem um ano aí, né? Para trabalhar todo esse conteúdo e vocês vão absorvendo ele cada vez mais e a gente vai dividindo tudo que a gente pode. Como dizia meu querido Zé Prado, G, conhecimento, quanto mais você doa, mais você recebe, né? E isso é a beleza de tudo. Minha amiga do coração, muito obrigada, tá? Mais uma vez, pessoal, agradeço de coração. Fiquem com Deus, viu? Tchau. Tchau. Tchau, amiga.